E antes de falar dessa luta, não se esqueça, hoje à noite tem o UFC Ngannou contra Velasquez e obviamente teremos vídeos de pós-evento que vão sair durante a madrugada, então fica ligado no canal para não perder nada e se não é inscrito, clica aqui e se inscreve logo. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Esse aqui é um resumão do Bellator do final de semana. A gente falou da luta principal aí do UFC 216, que é a do Michael Page contra o Paul Daley em um vídeo separado, mas as outras lutas a gente vai condensar tudo num vídeo só para vocês aí com as notícias. Vamos começar falando do Bellator 215, em que a gente teve aí Dudu Dantas, que enfrentou o Top Misek e o Dudu Dantas conseguiu se recuperar com a vitória. Conseguiu uma boa vitória. Esperava uma vitória um pouco mais rápida para quem já tá precisando aí de algumas vitórias mais relevantes, porque ele já tá vindo uma sequência de derrotas, etc. Mas de qualquer maneira, pegou um Top Misek, como a gente deixou, que era um cara bem agressivo, que parte para cima, e foi inteligente, né? Ele usou a trocação na medida certa, na minha opinião, e depois usou e abusou do que ele é bom também, que é o jogo de grappling, é o jogo de jiu-jitsu. Ele agarrou ali no Top Misek sempre que teve oportunidade e dominou nessa área, conseguiu uma boa vitória. Eu concordo, eu acho que a luta do Dudu Dantas foi bastante interessante, principalmente porque é uma luta de retorno de uma lesão escrotíssima que ele teve na perna aí, né? Ele tomou um nocaute na luta anterior, caiu por cima do pé, quebrou, botou lá 8 parafusos na perna, então... Para uma luta de retorno, ele dominou muito bem o primeiro e o segundo round. No terceiro round fez a luta com o regulamento debaixo do braço para levar o combate. Eu acho que fez o certo e levou uma boa luta, um bom retorno ao caminho das vitórias. A luta principal desse evento, que foi Matt Mitrione contra Sergey Kharitonov, foi uma luta que não aconteceu, né, cara? A gente teve o Kharitonov cuspindo os testículos pela boca, né, cara? Porque tomou uma bicuda aos 15 segundos de luta. E daí ele não conseguiu recuperar e eu não vou julgar ele, cara. Eu já tomei golpes muito mais fracos nessa região e realmente é complicado. O Matt Mitrione acertou em cheio ali. Infelizmente, acabou virando um no contest. O Mitrione ficou chateado, o Kharitonov também. O próprio Mitrione se disponibilizou para lutar no UFC 216, que seria no sábado, porque ele realmente tinha decepcionado seus fãs, etc. Mas infelizmente não tinha adversário para enfrentar ele. Então tem tudo para ser uma luta remarcada, né? Não vejo porque o Bellator não vai remarcar essa luta. É uma luta interessante, dois lutadores da categoria dos pesados que pode sair dali um futuro contender, então eu acho que vai acontecer de novo. Mas é muito decepcionante, né? Você vê a luta principal do seu evento acabar desse jeito. O Bellator realmente não deu sorte neste final de semana. E falando em pessoas que não tiveram um bom resultado nesse final de semana, vamos lá. Erick Silva, ele que enfrentou o Amosov. A gente tinha falado que o Amosov não tinha grande experiência nas lutas de alto nível. Muita gente começou a me criticar e falou assim: pô, como é que o cara que tem 20-0 não tem experiência? Ele tem 20-0, mas em eventos menores. Quer dizer que não tem o UFC, o Erick Silva, por exemplo, tem o UFC Experience, né? Participou do maior evento do mundo. De qualquer maneira, o Erick Silva fez aquilo que a gente espera que ele faça, que é fazer um ótimo primeiro round e depois ir perdendo gás e ser dominado. E infelizmente acabou perdendo mais um combate. Primeiro que a gente, inclusive, tinha colocado o Amosov como favorito, para deixar claro também, né? A gente acreditava que o Amosov eram 20 vitórias, mas contra atletas mais fracos, mas querendo ou não, ele dominava essas lutas, mostrava um jogo de trocação muito eficiente, um jogo de grappling muito eficiente. Acertamos o palpite de qualquer jeito, né? De qualquer maneira a gente acertou, e eu esperava de fato que ele fosse levar a vantagem ali. O Erick Silva, eu não consigo, parece que toda hora ele tenta buscar um campo diferente, etc, mas ele volta sem muitas mudanças, né? A gente não consegue ver essas mudanças relevantes pro ponto para ele conseguir dar aquele passo para frente e conseguir mudar. Continua, como o André falou, ele continua fazendo um primeiro round forte, o primeiro round ele tá com gás ali, vai para cima, trocação em dia, consegue segurar bem ali as defesas de queda, etc. Tem um jogo de chão perigoso também. E depois acaba. Depois o Erick Silva vira um lutador mediano pra fraco. E o Amosov praticamente dominou a luta. Ele buscava ali a luta de queda, conseguia quedar, porque o Erick Silva chegou um momento ali do combate, já estava extremamente cansado, já não conseguia defender mais nada, e ficou completamente passivo até o final. É triste ver isso, porque você esperava que pelo menos o Erick Silva iria fazer uma estreia com uma vitória no Bellator, porque já estamos falando do segundo lugar, né? Então, para ele chegar lá, ele teria que pelo menos estrear com o pé direito. Agora, dar alguns passos para trás. Vai ter que pegar atletas agora aí menos experientes para tentar fazer uma sequência de vitórias. Já o Amosov chega ficando a bandeira. Menos experiente do que o cara que tava chegando aí no Bellator. Vai ser difícil de qualquer maneira. Ele tem que cair na realidade e melhorar esse treinamento dele, cara. Não dá pra continuar do jeito que tá. Outra luta que a gente quer comentar aqui é a luta que definiria aí o contender dos pesos pesados, ou seja, o próximo adversário do Ryan Bader, que é hoje o campeão dos pesos pesados. A gente é Cheick Kongo enfrentando Vitaly Minakov. Minakov que já foi o campeão
dos pesos pesados do Bellator, já derrotou o Kongo em outra oportunidade, mas nessa noite, minha Nossa Senhora, que performance horrível dele, e o Kongo, que não tem nada a ver com isso, foi lá e garfou sua 8ª vitória seguida. É impressionante. E só pra deixar claro, a idade do Chikongo, se eu não me engano, ele tá com 44 anos de idade. Na minha opinião, não existe lutador hoje ativo no MMA que tenha uma sequência tão impressionante de vitórias com essa idade. Então a gente tem que deixar claro que, apesar de tudo, o Kongo tá... Não é possível, né? Ou ele ganha agora, ele já, inclusive, chamou o Bader, fez certíssimo. Já falou, Bader, traz aqui o cinturão, que esse cinturão é meu. Então fez certo depois da luta falar dessa forma. Agora, eu acho que foi uma combinação, né? De uma noite péssima do Minakov. Infelizmente, essa é a verdade. Não sei se esse é o Minakov de agora que vai continuar sendo dessa forma, mas eu espero que não, porque o Minakov que a gente estava acostumado a ver, eu acompanhei alguns eventos dele lá na Rússia, algumas lutas dele, ele continuava sendo um lutador dominante, bem completo. A última luta que ele fez com o Chikongo, ele dominou o Chikongo de uma maneira impressionante, e nessa noite ele estava bem atípico, não estava com gás lá em dia, não estava conseguindo fazer o jogo dele funcionar muito bem, e como o André falou, não interessa, o Kongo foi lá e fez uma bela uma luta do ponto de vista para ele, né, ele não tem nada a ver com isso, foi lá, conseguiu aplicar bons golpes ali, usou bem a trocação. O Chikongo, como a gente falou, ele é um atleta completo, ele tem uma trocação de qualidade e ele tem um jogo de chão de qualidade. Agora, eu acho que o Minakov tem isso melhor do que ele e não conseguiu usar nessa noite. O problema dele, o Chikongo consegue aí fazer uma das maiores sequências da história, se eu não me engano, é a maior sequência da história dos pesos pesados do Bellator e não existe mais critério para merecimento do que ele enfrentar o Bader agora. Com certeza. E eu acho interessante o seguinte, muita gente criticou aí essa vitória do Kongo, falando que claramente foi vitória do Minakov. Olha só, a luta foi ruim de assistir, tá? Ela foi muito truncada. Fraca. E teve rounds que realmente podiam ir para qualquer um, mas na minha pontuação eu não vi surpresa nenhuma em a luta ser vitória por Kongo aí 29-28. Teve um juiz que deu 30-27 pro Kongo, aí eu acho demais, sinceramente acho que não cabia, mas 29-28 pro Kongo ou pro Minakov, a gente não... Para os dois lados você tinha bastante argumentação para poder falar. Na minha opinião, foi pro Kongo e eu concordei com os juízes. O próprio MMA Decision, se você for ver, tá metade praticamente. Então, enfim, luta fraca e que mostrou um contender ali no Chikongo que ele merece agora finalmente ganhar essa oportunidade, mas sinceramente, eu acho que pelo que os dois mostraram nessa noite, o Bader vai ficar como campeão dessa categoria. Com essas duas ameaças de top contender, a gente tem o Bader continuando como campeão de duas categorias, pelo menos por um tempinho aí. Bem, gente, era isso que a gente queria falar pra vocês, um bate-volta rapidinho aqui sobre os eventos que aconteceram no Bellator. Não se esqueça, hoje à noite a gente tem UFC Ngannou contra Velasquez, terão vídeos aí na madrugada falando dos resultados da luta. Então, pra não perder nada, aproveita, clica aqui em cima, se inscreve no canal, já deve ter um outro vídeo aqui pra você assistir.